Olá! O podcast de hoje vai falar sobre Revolução Industrial, alimentação e saúde. Os nossos hábitos derivam das transformações que acontecem no mundo. Então, vamos praticar. O podcast de hoje ele fala sobre uma cotidianidade que vem sendo transformada, o nosso cotidiano vem sendo transformado por causa das transformações, das revoluções, das mudanças, das metamorfoses que acontecem com o modo de vida, com o processo produtivo, e isso altera a forma como a hegemonia econômica tenta controlar o nosso corpo. Por um lado, controla, domestica, explora, mas também transforma. E a Revolução Industrial ela foi responsável por uma grande transformação no modo de vida, o modo de vida urbano, que hoje vem se transformando. Mas nós temos uma relação direta com os alimentos. Né? Então, para a gente começar a entender as mudanças nos hábitos, entender a evolução e a história da alimentação faz com que a gente compreenda o que a Revolução Industrial promoveu nos costumes, na alimentação e também nas transformações do nosso corpo e na nossa saúde. Alguns psicoterapeutas com formação psiquiatra e que estudam interrelações, relacionamentos, como Flávio Gicovati e Ana Beatriz Silva, eles relatam em seus estudos, nas suas análises, que o modo de vida urbano ele agrava os distúrbios de ansiedade. Né? A ansiedade ela é algo comum no ser humano, ela está relacionada ao medo e o impulso para agir, imaginar o futuro e agir. A ansiedade ela tem que estar regulada, controlada, mas a tendência da gente querer controlar as coisas faz com que os distúrbios de ansiedade possam ser promovidos, dentre outros transtornos também, como o pânico, que pode ser algo racional ou irracional, vai depender da fobia. Então, eles vêm estudando que o modo de vida urbano, ele intensifica. Eu tenho começado a refletir sobre a fluidez, a fluidez no sentido da pressão, né? Da forma como há uma pressão, um pressionamento pela rapidez, pela pressa. Então, isso vem do modo de vida urbano, que tem se transformado, mas que ainda é causador de grandes transtornos e doenças. Esse domínio do nosso corpo pelo processo produtivo, o capitalismo, né? E a Revolução Industrial transformou a nossa alimentação. Cada vez mais, os pobres principalmente têm acesso a uma alimentação ultraprocessada, muito danosa e venenosa. Mas os hormônios, as interferências genéticas, elas na alimentação, os transgênicos, pode ocasionar transformações também no nosso corpo. Né? Isso tem sido estudado e vem causando também algumas doenças. Né? A nossa alimentação com base no modo de vida, herança da Revolução Industrial, ela provocou uma doença muito comum, a diabetes, por causa dos açúcares, dos carboidratos ultraprocessados também, e além da diabetes, pressão alta também, depressão, são doenças causadas também por um modo de vida, mas também pela alimentação. Né? Até os carboidratos, quando a gente consome muito carboidratos, uma dieta muito rica em açúcar, isso também agrava a ansiedade, desregula a ansiedade. Né? Então, para a gente buscar o bem-estar e pensar nos nossos hábitos, a gente precisa entender a nossa geografia, os lugares que nós vivemos,
todos os dias, ou seja, os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa relação com o mundo, né? Como nós nos relacionamos com o mundo, conosco e com o outro. Esse podcast, ele é muito introdutório, muito abrangente, a gente precisa ir aprofundando essas questões para entender o nosso dia a dia, o nosso cotidiano e tentar ali desviar um pouco do controle hegemônico sobre o nosso corpo, da maneira que podemos, da forma como conseguimos, né, sair da curva, como o professor Milton Santos chama de contrarracionalidade, e saindo dessa curva de opressão, controle e dominação do nosso corpo pela hegemonia ainda do momento, que é capitalista, mas que tem se transformado. Então, prossigamos com os nossos podcasts. Eu pretendo ainda aprofundar sobre a alimentação, modo de vida, essas consequências da revolução industrial que provocam danos intensos e vem acumulando, né, uma série de problemas e que nós temos que enfrentar. Pensar em bem-estar, em melhorias, pensar em formas de nós praticarmos hoje lugares de bem-estar, de plenitude, de liberdade. Prossigamos, continue andando sempre.